Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. O que você acha que é isso? Você que está ouvindo a programação da Band News FM. Eu não sei se são palmas aceleradas, né? Uma salva de palmas assim, né? Efusiva, acelerada. Se é uma chuva muito forte. Se é muita gente batendo com o pé no chão. Se é um monte de cavalo trotando. O que é, professor Dionísio da Silva? Bom dia para você. Bom dia, Rodolfo querido, nosso lobo famoso. Bom dia, Maíra, princesa branca. Maíra lá os franceses os tupis chamavam os franceses de Maíra. Maíra, porque eram brancos, eles eram vermelhos, né? Parece uma saraivada de balas, viu, Rodolfo? Mas também é verdade. Oi? É também verdade, nem tinha me tocado disso. Podia ser esses tiroteios que a gente frequentemente registra aqui no ar, em favelas do Rio de Janeiro, né? Você sabe que foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o barulho, quando estava selecionando aqui a trilha sonora, né? Parece uma saraivada de balas. A gente está tão acostumado já com violência que um barulhinho semelhante a gente acha que vem bala, né? E agora vem também a bancada da bala lá no Congresso querendo que todo mundo fique armado. Então, pelo amor de Deus. Essa vem cheia de bala debaixo do braço. Agora, por que é exatamente o que esse som que o professor reproduziu pra gente aqui? Rodolfo, é uma tempestade de granizo. Caramba! E ela se torna muito frequente no verão com a queda brusca da temperatura, cai esse granizo. Esse granizo se diz granizo em espanhol, mas é granizo em português, veio para o português escrito da mesma forma do que como se escreve em espanhol, quer dizer grãozinho, porque são os grãozinhos, né, de gelo que caem. E isto é uma ameaça hoje em dia, mas foi muito mais nos tempos antigos. E ele é a origem, o evento é a origem da palavra calamidade, inclusive calamidade pública. Porque a palavra calamidade vem da queda do granizo sobre os trigais. A haste do trigo se chama cálamos. Como a tempestade de granizo quebra o cálamos, quebra a haste do trigo, naquele ano não tem comida, não tem trigo, não havia colheita, né? Comida, né? Então era uma calamidade. Depois é que isso se transferiu para a vida urbana para designar qualquer outra calamidade, um deslizamento de morros, uma coisa assim. Às vezes a gente se refere, usa calamidade, né, para enchente também, né, para muita coisa, né? Olha, isso. Até para se transformou num termo usado pelos executivos do setor público, né? Por exemplo, estado de calamidade pública, né? Já existe até tipificada em lei uma calamidade, o governo decreta a calamidade pública, então isso dá direito à aplicação à tomada de algumas providências específicas, né? Porque vem liberação de verbas, etc. A origem mesmo é o grego cálamos, no grego é proparoxítono, veio do latim, ficou cálamos, também proparoxítono, e daí o próprio Virgílio, quando ele está escrevendo, ele diz, estou aqui escrevendo corrente cálamo, porque aquela haste de trigo que é quebrada e que impede a safra daquele ano, era também usada para substituir o estilo. O estilo era um ferrinho para escrever em pedra. Quando começaram a escrever no papiro, então podia ser o cálamo, a haste de trigo na ponta do qual se punha a caneta. Ora, você é muito jovem, mas eu fui alfabetizado em outra geração, assim como o Boixá, somos de uma faixa otária anterior, e a gente usou muito a caneta, que era uma haste, assim, um cálamo já feito de madeira, não mais de trigo, e na ponta havia uma pena, você molhava no tinteiro e... Já vi muito em novela, filme.
É Só em verdade. novela e filme eu escrevi com ela. É verdade. A minha geração já é a geração Bic. Já tem muita caneta aí a dar com pau. Agora, você colocou como palavra aqui também para falar o significado hoje, que tem muito a ver com isso, né? Com escrever, e que eu era péssimo, rapaz. Eu quase que pulei isso, por isso que hoje quase ninguém entende a minha letra. Meus cadernos de caligrafia eram péssimos, professor. Eu tinha que ter intensificado um pouco mais o treinamento, entendeu? É o quê? É o quê, Então, Maíra? Ainda tá em tempo, né, Rodolfo? Não, agora não mais. Agora se bem que junto com o Guilherme posso fazer. De onde que vem caligrafia, professor? olha, a Maíra podia ensinar caligrafia para você aí. A Maíra escreve muito A letra bem. dela é horrível também. Não é verdade. Letra de menina, redondinha, não tem muito erro, né, professor? Não tem erro, é verdade. Podia ser normalista, Maíra, professora normalista. Olha, caligrafia, não sei se ainda se faz isso, porque nos Estados Unidos já há escolas pioneiras que estão dispensando o manuscrito. A criança é alfabetizada diretamente no teclado do computador, sabia, né? Aham, Meu Deus. hoje em dia já é tudo, né? Caderno de caligrafia ficou encostado, né, Ficou praticamente. encostado lá. Mas Não, e às vezes é engraçado que a gente usa tanto computador no nosso dia a dia que às vezes eu tenho vontade de chegar e escrever assim qualquer coisa, só para lembrar, porque a gente realmente cai em desuso, né? Mas eu gosto muito de ver o manuscrito e eu acho uma pena que os escritores tenham optado quase que exclusivamente pelo computador, porque eu pego assim meus romances escritos lá na década de 80, os contos da década de 70, eu vacilei, eu estava escrevendo uma palavra, risquei e escolhi outra. No computador não dá mais de ver qual é a palavra que você descartou para pegar essa outra. E é um estudo interessante, né? Mas o manuscrito, então, era feito com a caligrafia. Caligrafia é uma palavra também que veio do grego, kalos é beleza e grafia é escrita. Então, a escrita bonita. É do mesmo etmo de uma coisa que o homem gosta muito de ver. Acho que as mulheres também, mas não revelam isso. Você vai na praia e vê as brasileiras são, em geral, calipígias, não é? Calipígia, que é a Vênus é calipígia, aquela Vênus famosa que não tem o braço, ela é calipígia. Calipígia é calos, de novo, calos, beleza, e pigos é nádegas. O resto não precisa explicar, né? É autoexplicativo. Mas quem tem bunda bonita é calipígia. Ah, Então, se você chegar numa moça e disser, você é calipígia, pode levar uma bofetada, porque soa palavrão. Mas quase ninguém vai entender, professor. Esse que é o lado bom. Aí vai ser, né? Pode falar uma coisa como... Se bem que isso é o quê? Um jeito mais nobre de dizer? Mais educado ou não? Porque senão esse tipo de coisa você não fala pra ninguém. Você pode falar pra tua namorada, pra tua mulher e tal, entendeu? Você não fala pra uma mulher assim, na rua. Claro. Coisa horrível. Não, as palavras têm classes sociais, não é? O bunda no Brasil não é palavrão, em Portugal é. Porque bunda veio de um dialeto africano, que é um povo chamado bundo, e que este povo, sobretudo as mulheres, tem o derrière, não é? A bunda, que nós chamamos de bunda, levantadinho, não é? Arredondado, que isso é uma marca, aliás, da mulher brasileira. Arrebitada. Misturou com as morenas. As pessoas falam, arrebitada, as pessoas falam tá na jura, quando a mulher, né, alguma coisa assim, Isso. bem dotada, agora pode falar, nossa, essa mulher é calibígia. Calipígia, isso. Olha Pelo ela. menos você não toma corre um o tabefe risco na de mão, né? tomar, de Até tomar ela pegar o uma dicionário, você já pancada. correu. Até ela escutar o professor Dionísio, você já correu, não pode. Professor, você separou uma palavra que eu e a Maíra, nós todos os dias falamos, acho que umas 70 vezes. Um liga pro outro, manda mensagem, fala, não, então, e a pauta de amanhã? E a pauta do programa? Isso tá na pauta? Para quem não é do jornalismo, muitas pessoas nem sabem o significado da palavra, né? Outras sabem, né? Porque também se usa Tem em qualquer caderno tipo de trabalho, pauta né? também. Tem dois Qual é a significados. pauta da né? reunião, né? Isso, porque nós conhecemos mais, eu acho que está mais difundido, assim, ou pelo menos era mais difundido antigamente, a palavra pauta designando aquelas 5 linhas onde são colocadas as notas musicais. Então a pauta era mais era uma designação musical. Depois é que com o jornalismo e no meio jornalístico, todas as profissões têm seus jargões, né, Rodolfo?
Você vai no intervalo, assim, no hospital, onde os o médicos estão hospital tomando tem café, a muito. gente não entende nada do que eles estão falando, né? Exatamente, exatamente. Procedimento X, Y, Z, Isso, blá. eles usam. Os advogados, a mesma coisa, né? Advogados, juízes. Juízes, cada um tem sua... Você também vai numa mecânica, os caras também falam Engenheiros. coisas que você nunca viu, né? Engenheiro de obra e tal, petróleo, Isso. até na questão do petróleo. Cada realmente profissão tem seu vocabulário específico ali, né? Isso. Mas então, esta pauta que os jornalistas tanto usam, e você e a Maíra então falam várias vezes por dia, ela vem do latim pacta, que é o neutro plural de pactum, que é o mesmo étimo de pacto, de acordo. A pauta consiste numa série de pontos sobre os quais houve consenso. Amanhã no programa vamos tratar disso, não é? Nas nossas pautas nem sempre tem acordo, né, Rodolfo? A gente briga aqui muito. Né? A gente acaba chegando a um Não acordo. só entre a gente, mas também um diz uma coisa, uma secretaria diz uma coisa, o ouvinte diz outra, não tem acordo de nada no meio da pauta. Mas o consenso... O bonito é que o consenso sai disso. De alguma forma o programa vem ao ar e segue aqueles pontos, né? É claro. Ou por autoridade, ou por consenso, ou por reconhecimento, alguém bate o martelo e diz, não, amanhã é isso, ou tal coisa. Mas o latim trouxe essa palavra, pacta, que depois deu pauta para nós, de uma raiz indo-europeia, P-A-G de gato, P-A-G de gato. Esse pag era um marco de pedra ou de madeira que marcava o limite de uma nação ou o limite de uma propriedade quando não havia um acidente geográfico para marcar, tipo um rio ou um monte. Então se colocava um marco de madeira ou de pedra. Olha, e aí se chamava isso de pag? Pag. E isto é a origem da palavra paz. Você tem paz quando as pessoas não ultrapassam aquele marco. Não, então peraí, professor, vamos voltar. Pauta, que é o que a gente estava conversando, vem de pacta, pactum, né? Que é a questão de você chegar a um pacto, a um consenso para algo que você vai discutir, vai tratar no programa, vai tratar na sua reunião. É algo que você acerta como uma pauta, como algo que tem que se fazer. Pag é como se fosse uma cerca, né? Era algo que lá atrás era construído ou com pedras ou com madeira para se separar, seja um país, seja uma propriedade. Quando você não tinha alguma divisão que a própria natureza colocava ali, como um rio, como uma montanha, se construía, se colocava um pag, que é exatamente como se fosse um muro, uma cerca. Um marco de pedra. Um marco de pedra ou então de madeira. Agora, de pag veio a palavra paz, que como o professor estava explicando, se você não tem tranquilidade, calma, né, paz realmente da separação das coisas, de como tudo vai acontecer, sem ficar guerreando com o seu vizinho, com outro povo, você não tem paz. Se você não tem pag, você não tem paz. É isso, A professor. raiz é exatamente a mesma. Para você ter paz, não pode ter invasão nos seus domínios.